Fala, povo de Deus, sétimo dia da nossa série é Tempo de Restauração, Neemias capítulo 7. Vou ser muito breve nesse capítulo, porque é um capítulo longo, tem 73 versículos, porém, a maioria, novamente, são vários nomes sendo citados, que eu não vou ler, tá? Mas vou deixar uma reflexão aqui sobre, como eu já fiz em Esdras e como eu já fiz aqui no próprio livro de Neemias. Para quê? Para te incentivar a ler essas partes da Bíblia também, porque muita gente não quer ler, muita gente pensa que não tem nada ali, mas tem, como eu já disse, cada vírgula da Bíblia tem um propósito ali, cada ponto final, cada palavra, cada letra, cada linha que está ali, foi colocada ali pelo próprio Deus. Então, se a Bíblia traz esse registro histórico de vários nomes, é porque nós podemos aprender algo, E no capítulo 7 de Neemias, vai dizer no versículo 6, estes são os homens da província que voltaram do exílio, Então vai vir a lista dos que voltaram do exílio. Segundo o versículo 66, foram um total de 42.360 homens, 7.337 servos e servas, 245 cantores e cantoras, que possuíam 736 cavalos, 245 mulas, 435 camelos e 6.720 jumentos. Tudo muito enumerado, E está falando sobre aqueles que voltaram para Jerusalém. Está falando sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus nos ensina, principalmente no livro de Números, que um dia eu vou fazer aqui uma série sobre também, que o reino de Deus é extremamente organizado. Então, aqui Neemias, que é um representante do reino de Deus, contabilizou tudo e todos, tá? Porque o que eu aprendo? O reino de Deus é organizado. E se você é um representante, um embaixador do reino de Deus, a sua vida precisa ser organizada. Também eu lembro de algumas vezes que eu acordei e fui orar, e antes, ou melhor, ali no início da minha oração, Deus falou, para e arruma a sua cama, porque eu não tinha o costume de arrumar minha cama. E Deus falou, para de orar e arruma a sua cama. E isso não foi uma, não foi duas, não foi três vezes, foram algumas vezes. E aí eu arrumava minha cama, e aí eu ia orar, Deus me ouvia e falava comigo. Por quê? O que Deus queria me ensinar aquilo? Só arrumar minha cama? Não! Também, mas além disso, sobre organização. Se eu não arrumo minha própria cama, como é que eu vou ter a minha vida arrumada? Se eu não tenho a minha semana, os meus horários arrumados, como é que eu vou ter o meu casamento arrumado? Se o meu casamento não está arrumado, como é que a minha igreja vai estar arrumada? Tá entendendo? Então, é uma série de consequências, é uma série de fatores que vão levando um ao outro e que Deus está nos ensinando aqui que nós precisamos ser organizados, porque o reino de Deus é extremamente organizado. Você imagina você chegando no céu e vendo as coisas lá fora de ordem, fora de lugar? Não sei, eu fico imaginando o céu, a Jerusalém, a nova Jerusalém que descerá do céu. Você imagina sujeira no chão, lixo na rua? Você imagina um Deus desorganizado no céu? Não tem como, Então, se o nosso Deus é organizado, nós também precisamos ser. Tem gente que fala, meu Deus, eu preciso ganhar mais. Não precisa. Precisa se organizar nas suas finanças. Conseguiu entender? Meu Deus, eu preciso ter mais tempo, Senhor, na minha semana. Não precisa. Precisa organizar os seus horários melhor. Tá? Então, muitos dos nossos problemas são ocasionados por falta de organização. Tá? E aí vem Neemias capítulo 7 para nos ensinar sobre organização. Mas outra coisa, eu li o versículo 6, diz que são aqueles que voltaram do exílio. Então, foram para o exílio porque pecaram, mas agora voltaram porque Deus está dando uma segunda chance. E aí, talvez você precise estar nessa lista. Daqueles que se afastaram de Jerusalém, se afastaram da presença de Deus, porque pecou. Mas Deus está te dando uma segunda chance e é tempo de retornar. E aí talvez você precise ser encontrado nessa lista de Neemias capítulo 7. Você que pecou, você que caiu no pecado, está vivendo na prática do pecado, se afastou da casa de Deus, se afastou da presença de Deus, já não sei há muito tempo. Você que não tem mais buscado a Deus como já buscou, você que já não tem feito a obra como já fez, você que tem negado o seu chamado, você que tem desobedecido ao Senhor, você que está frio na fé, você que está fraco, você precisa ser encontrado na lista de Neemias capítulo 7, porque Deus está te dando uma segunda chance, tá? Deus te trouxe nesse vídeo para te falar, estou te dando uma segunda chance. A minha misericórdia está estendida para ti, a minha compaixão está estendida para ti, o meu amor está estendido para ti, meu filho e minha filha, e é tempo de voltar.
É tempo de voltar do exílio, é tempo de voltar do mundo, é tempo de voltar das suas aventuras, dos seus sonhos particulares e egoístas. É tempo de voltar para a presença de Deus, é tempo de voltar para a casa de Deus, é tempo de voltar para o altar de Deus, é tempo de voltar. Amém? Mas a decisão é sua, filho pródigo. O pai estava lá de braços abertos, com tudo preparado. Mas a festa só aconteceu quando o filho pródigo resolveu voltar. Você sabe o caminho de volta. Você sabe onde está a casa do pai e você sabe que o pai está de braços abertos esperando voltar. Agora a decisão é sua. Amém? E para encerrar no versículo 1 e 2, Neemias escreve: depois que o muro foi reconstruído e que coloquei as portas no lugar, foram nomeados os porteiros, os cantores e os levitas. Para governar Jerusalém, encarreguei o meu irmão Anani, e com ele Ananias, comandante da fortaleza. Pois Ananias era íntegro e temia Deus mais do que a maioria dos homens. Então, por que Ananias foi escolhido para ser o comandante da fortaleza? Porque ele era íntegro e temia Deus mais do que todos os homens. Amém? Foi colocado num alto cargo por ser íntegro e temer a Deus. Tá bem? Então, existem pessoas que querem ser postas em alto cargo, que querem ser honradas, que querem ser exaltadas, mas não têm honrado a Deus primeiro. 1 Samuel capítulo 2, versículo 30, assim diz o Senhor: desprezarei os que me desprezam, mas honrarei os que me honram. Então, antes de Deus te honrar, você precisa honrá-lo. Antes de Deus te exaltar, você precisa exaltá-lo. Antes de Deus te colocar numa posição de governo, de autoridade, de destaque, você precisa ser fiel, você precisa ser íntegro e ser temente a Deus. Amém? Você não precisa ser pastor, você não precisa ser evangelista, você não precisa ser mestre, você não precisa ser apóstolo, você não precisa ser profeta, você não precisa ser cantor, você não precisa ser nada disso, você não precisa ter um cargo eclesiástico. Você precisa obedecer a Deus, temer a Deus. É isso que você precisa. Jó foi o homem mais destacado na terra, naquele tempo dele, a ponto do próprio Deus falar de Jó para Satanás. Jó tinha algum cargo eclesiástico? Nenhum. Jó era um homem reto, íntegro, que temia Deus e se desviava do mal. O que impressiona Deus não são títulos, não é a roupa que você usa, não são as palavras que você diz. O que impressiona Deus são as suas atitudes, é o seu caráter, é o seu coração. Quem me conhece sabe que eu falo muito sobre dom espiritual porque é algo muito presente na minha vida e é algo que eu amo, tá bom? Mas os dons impressionam os homens. O nosso caráter impressiona a Deus. E aí, você tem buscado só impressionar os homens ou tem também procurado impressionar a Deus? Gálatas capítulo 1, versículo 10, Paulo diz: será que procuro eu agradar os homens ou agradar a Deus? Pois se procuro eu agradar os homens, já não posso ser chamado de servo de Cristo. Quer ser chamado de servo de Cristo? Você precisa procurar agradar a Deus. Amém? E a partir do momento que você agrada a Deus, que você teme a Deus, que você obedece a Deus, que você é íntegro, que você se desvia do mal, que você vive conforme a palavra de Deus, Deus te honra e te exalta. Amém? Pega essa mensagem, guarda ela no seu coração, coloque em prática, que Deus te abençoe e eu te espero aqui amanhã no capítulo 8.